Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Aí, pessoal, vamos começar? Vamos, bora. Beleza. Gente, ontem à noite eu e o Vladimir, a gente começou a conversar sobre esse cenário aí que está sendo apresentado não só no Brasil, mas no mundo todo, e a gente que está na área de tecnologia que está sentindo esses impactos e sofreu essas últimas 2 semanas. E aí a gente decidiu fazer um bate-papo com todo mundo do grupo para a gente ouvir um pouquinho do que está passando nas respectivas empresas, para entender como foi o cenário, como foram os desafios e as perspectivas dessa TI, desse mundo, durante corona e pós-coronavírus, né? Então, esse foi a temática, e aí a gente convocou esse bate-papo aqui para cada um aqui fale um pouco do que aconteceu nas suas respectivas empresas e fale também das suas expectativas e das possíveis tendências que podem acontecer no mundo e nas suas respectivas organizações. Bom. E é bacana também, Thiago, que a gente vai falar um pouco do cenário da região Norte-Nordeste, né? A gente tem bacana que a gente começa a dar uma visão global, né? Vamos dizer assim, em todas as regiões do Brasil, do que está acontecendo, o que cada um passou. Show de bola, gente. Então, perfeito. Bem, como eu sou fornecedora, né? Vocês sabem que a Stephanie fornece serviços de TI. O que foi que mudou para a gente, né? 2 coisas efetivamente. As relações pessoais, interpessoais, a gente acabou se aproximando muito mais de todos os nossos contratados e de vários clientes. A gente conseguiu falar muito mais com eles, escutar, entender quais eram os desafios e principalmente a inovação. Tem até rodou por aí até uma piada falando assim, quem foi que provocou a inovação nas suas empresas? Na sua empresa, foi o CEO ou foi o analista, foi o gerente de TI? Não, foi o coronavírus, né? Então, assim, depois disso, tudo mudou, né? Então, assim, a gente acabou bastante em relação à inovação. Então, clientes que não tinham nada de inovação, que não faziam acesso remoto, que não tinham atendimento automatizado, que dependiam estritamente de pessoas e da pessoa ali, começou a aceitar que a gente acessasse remoto a máquina para consertar mais rápido, começou a aceitar fazer uma videoconferência, né? Entendeu que você fazer uma videoconferência, você consegue olhar no olho de cada um. Então, assim, a inovação caiu no colo de todo mundo, até daqueles clientes que eram bastante padrões tradicionais, né? Então, eles conseguiram aceitar isso de uma forma bem mais tranquila para todo mundo. A gente deu o exemplo dos nossos pais aí, né? Janeiro falou da mãe dele. Os meus pais também não têm internet banking, mas assim, me ligaram perguntando como é que faz. Então, assim, a inovação caiu no colo de todo mundo. Então, assim, ontem, não sei se vocês viram que o Banco do Brasil lançou uma campanha até com o Renato Aragão e a esposa dele, fazendo um aprendizado da utilização do Internet Bank pelas pessoas da terceira idade, né? No caso dele, ele fazendo passo a passo. Olha aí que bacana. Então, assim, eu acho que nós evoluímos aí no mínimo em 5 anos, né? Então, o que a gente esperava e não até mudança de legislação, né? Porque é o seguinte, até um pouquinho antes, telemedicina não se era aceito, o próprio Conselho Federal de Medicina não aceitava por hipótese nenhuma falar sobre isso. Saiu uma norma e depois eles voltaram atrás retirando a norma da história de telemedicina. Hoje, já virou padrão. Né? Atendimento de telemedicina é padrão, ó. Você consegue atender tranquilamente. Eles já até emitiram uma norma autorizando isso, que alguns determinados tipos de atendimento e tal, psicólogo, até a consulta básica, né? A gente mesmo está lá na Unimed, é uma recomendação constante, né? Até dizer para vocês o seguinte: não vá para o hospital, a não ser que você ligue primeiro e aí você vai dizer para o cara, olha, eu tô assim, aí o cara vai te dizer, não, vá para o hospital, aí você vai, né?
né? Você obedecer um determinado padrão, aí eles mandam você ir para lá. Se não, eles esperam que, porque é o seguinte, você pode estar com uma dor de garganta, você vai para o hospital e volta com coronavírus. O que é que adianta? Cara, eu vou mandar para vocês depois aqui no grupo uma foto de um atendente, de um cara que faz atendimento pra gente, que foi na UTI lá da Unimed, uma das UTIs, para resolver um problema de um computador que tinha lá. Vou te mostrar como é que ele tá vestido. Vou mandar aí para vocês verem no grupo aí. Né? Porra, assim, é surreal, cara. O cara parece um astronauta, cara. É uma coisa assim impressionante. Sem falar que são equipamentos extremamente caros, né? Esses para isolar são extremamente caros. E só usa uma vez. Não está fácil de achar, né? Que ainda tem esse... Parece que os colaboradores que trabalham em UTI, em enfermarias, eles precisam usar fraldas descartáveis para não ficar trocando a roupa, porque é uma roupa cara. Mandei aí pro grupo. Vocês podem ver aí, se vocês quiserem ver aí. Tá no grupo do WhatsApp. O cara parece um astronauta mesmo. É mesmo. Quer dizer que essa roupa toda aqui é descartável. Tudo. Ele terminou o atendimento, ele tira tudo e joga tudo fora. E os caras estão apavorados, né? Com medo. Pô, pra ir um cara e atender lá, foi uma novela. Fala, não, vai tu. Aquela confusão. Ninguém quer ir, né? Os caras estão apavorados. Aí 2 semanas com esse mesmo discurso. Pois é. E o pessoal questiona vocês em relação ao que vai acontecer com eles, em termos de preocupação com o próprio emprego, com o que vem por aí, ou não? Ou eles estão só preocupados com essa questão de saúde e da questão técnica? O que vocês têm visto quanto gestores? A gente lá é um pouco... a gente, assim, é uma incógnita pra gente ainda como é que as coisas vão acontecer, né? Porque a gente é um pouco privilegiado por, assim, a gente tá no centro do furacão, mas aconteceu até o contrário. Nossa inadimplência caiu, a quantidade de gente que procurou para poder comprar plano aumentou. Claro, é evidente, né? Nessa hora tá todo mundo correndo para tentar se proteger de alguma maneira, né? Então, aquele cara que estava devendo ligou para a gente para pagar, botar em dia. Né? Isso aí aconteceu. É uma coisa normal. Assim, de primeiro... fundamental. Exatamente. De primeiro, de bate-pronto, assim, posso te dizer o seguinte: o pessoal não está muito preocupado com isso. Mas até porque é o seguinte, houve uma sinalização muito forte por parte da empresa de que não haveria demissões nesse momento inicial. Certo? O que eles pediram pra gente foi o seguinte: quem está em home office e que não tem o que fazer, porque tem gente que está em home office, por exemplo, o atendente de balcão das clínicas. Porra, essa galera não tem necessidade dela estar lá agora. É só uma pessoa a mais que provavelmente pode pegar corona e acabar indo lotar o hospital. Então eles tiraram e botaram um enfermeiro para poder atender isso. Esse pessoal foi para casa. Então esse pessoal foi dado férias. Então na minha equipe mesmo, nós demos férias a 5 pessoas. Era o cara que entregava a carteirinha da Unimed. Esse cara, ninguém tá entregando carteirinha, então esse cara tá de férias. Aí esse pessoal ligou pra mim preocupado. Pô, cara, tá dizendo aí que eu vou entrar de férias, quer dizer que quando eu voltar eu vou ser demitido? Eu falei, cara, não. A gente recebeu uma sinalização do RH exatamente dizendo o contrário, que não há possibilidade de demissão de ninguém inicialmente. Isso não quer dizer que depois não possa acontecer, vai depender de como o mercado se comportar. Se daqui a 3 meses começar a haver impacto nas empresas e as empresas começarem a tirar os seus usuários da Unimed, é claro que a gente vai ter que se reposicionar a respeito. Né? Mas de bate-pronto não tem nada não, mas a gente está no olho do furacão, né? Assim como a gente está tendo assim, oportunidades de negócio a mais, a gente também tem um consumo, umas despesas extremamente altas, né? Que a gente teve que contratar mais médico, mais enfermeiro, mais técnico de enfermagem, né? Mais material, né, Alexandre? Essa roupa que vocês estão vendo aí, porra, cada médico que vai entrar no UTI, ele veste tudo aquilo ali, entra, depois sai, tira, joga fora, aí quando vai para outra UTI, veste outra, entra. Quer dizer, tudo isso aí gera uma despesa considerável para os caras. Então, assim, a gente, é uma incógnita. A gente está acompanhando, mas é uma incógnita, assim. O que a gente tem tentado fazer, eu tenho tentado fazer muito com a minha equipe, é o seguinte, é tentar deixar eles de uma maneira mais calma possível para tentar fazer as coisas acontecerem. Porque a pior coisa que podia acontecer agora é o desespero, né? Se o cara entrar em desespero, aí vai ser o fim da picada. A gente não tem a menor intenção de fazer isso. Isso é uma coisa importante, né, Alexandre? Conter o humor, né, da galera, porque é isso que vai fazer a diferença para atravessar aí o túnel, né? Eu acho que o principal ponto agora é deixar as pessoas tranquilas, né? Essas 2 últimas semanas não foram semanas fáceis.
especificamente a gente que trabalha na indústria de alimentos, a gente tem um compromisso muito forte com a sociedade, de não deixar o mercado sem estar abastecido. Então a gente teve que conectar quase 2.000 usuários para que eles pudessem trabalhar de casa e ainda tivemos que manter uma operação de produção rodando. O time, eu particularmente assim, o meu time, foi um momento assim que eu vi muita união. Por mais que o cenário ele não seja um cenário tranquilo, mas as pessoas, todo momento que a gente dizia que tinha uma demanda X, eles se reuniam. A gente chegou a fazer reuniões via Teams às 8h30, 9 horas da noite de domingo, para planejar segunda-feira, e assim, hoje o ponto principal da gente era conseguir realizar essa entrega. A gente conseguiu 2 semanas conectar muitas pessoas, mas em paralelo existe um back-office, e a gente começa a verificar que o backlog aumenta, as pessoas querem prioridade, mas a gente teve que começar no primeiro momento pensando em conectar as pessoas. A gente conseguiu vencer em parte essa primeira etapa, nessas 2 primeiras semanas. Hoje a gente chegou a um cenário de ter 600 solicitações na nossa fila, e hoje a gente já baixou para casa dos 200 e pouquinho, né? A gente ainda está com muito tirão amanhã, porque a gente ainda está com a atualização da ferramenta de ITSM que estava planejada, a gente vai colocar para rodar amanhã. Mas assim, a gente conseguiu botar a nossa operação para fazer o primeiro nível de atendimento. Nossa central está toda em home office, as pessoas a gente conseguiu integrar toda a parte de central telefônica e também ferramentas para que os meninos conseguissem atender em casa. A área administrativa, a área de sistemas, a gente também conseguiu, e a gente conseguiu revezar, fazer um rodízio com as pessoas que fazem atendimento de field, para que a gente conseguisse ter a menor quantidade de contingente, né? Que a gente tivesse 1 pessoa, 2 pessoas fazendo atendimento. Hoje a gente já conseguiu vencer essa primeira etapa, e a semana que vem o trabalho é estabilizar a operação e de fato fazer a gestão da operação de maneira remota, que também é desafiador. Eu não sei se vocês lembram, né, há 2 semanas atrás o Vladimir puxou esse assunto no grupo. Era algo que para muitos não era algo que era possível de acontecer. Eu lembro que ele falou isso numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã eu tive uma reunião com o meu gestor corporativo e com o meu par, para a gente debater sobre o assunto, porque a gente já havia um incômodo sobre o cenário, e a gente teve que transformar essa notícia né, em uma realidade, né? A gente teve que combater, porque não é algo específico para um cenário ou para outro, é algo que é mundial. A gente não está falando de cenário da empresa A, cenário do estado A, ou cenário do país A ou B, a gente está falando do mundo. E foi um tempo muito curto, mas que a gente está trabalhando firme para conseguir fazer essa entrega. Obviamente que a gente percebe no mercado que há esses comentários, alguns pontos sendo colocados, mas assim, internamente o trabalho da gente é organizar a operação para que a gente consiga colocar as pessoas em condições de trabalho, que a gente consiga dar uma qualidade, e dentro da nossa equipe, para que eles vejam, né, a importância do trabalho deles nesse momento, da entrega deles, e que eles consigam focar na saúde, na segurança e no trabalho, especificamente, para que eles, na maioria das vezes, a gente está preocupado que eles terminem logo o que tem que fazer para irem para casa. Esse é o ponto principal, para que eles tenham essa segurança. Esse relacionamento interpessoal entra muito forte aí, porque se eles não sentirem confiança no que a gente está falando, o que a gente oferta para eles, né? Então eles podem desistir. Então é muito importante essa confiança que a gente passa para o time. Em termos de ações, assim, de plano de ação, quanto serviços de TI, é legal que tem né, prestadores e tomadores aqui no call. Como é que foi isso? Chegou a notícia da pandemia, claro, leva-se um tempo até medir o problema. E aí como vocês se organizaram? A gestão sentou com o cliente vai no fornecedor, sentou só dentro de casa primeiro, criou-se um plano de ação, comitê de crise.
o próprio calendário de atividades, como é que tudo isso ficou com essa mudança toda aí? Logo, no caso da sonda, se criou logo um comitê de crise e já ficamos, os gestores dos contratos já aguardaram todo o contato dos clientes, a gente agiu em alguns casos proativamente, em outros casos a gente agiu mais reativamente, e já inclusive saiu, tá com um tempinho, acho que com 2 semanas saiu a primeira normativa de renegociação de contratos, quando fosse o caso, para analisar caso a caso. O home office tem sido eles têm estimulado e feito reuniões constantes com a gente, praticamente a cada 2 dias a gente tem calls para conversar, botar todo mundo que está em home office, para falar de melhores práticas, para falar que está todo mundo bem. Tem um comitê no RH que está cuidando e acompanhando a saúde de todo mundo, quem está com sintoma, quem está confirmado, quem precisa fazer teste, se precisa fazer um acompanhamento, e aí o plano de saúde é nacional, e eles acabam colocando um número para se ligar em caso de desconfiança, em caso de apresentar alguns sintomas. E como todo mundo está falando aí, isso é a coisa mais importante nesse momento, é manter as pessoas confiantes, né? Então, eu estou sentindo pouco e estou vendo pouco o pessoal se preocupar no momento com a estabilidade do emprego. Eu acho que se isso não se andar um pouco, se isso não marchar para uma verticalização, obviamente que vai acontecer, né? A área de varejo está sofrendo muito mais com isso. Os clientes de varejo já estão, por exemplo, a C&A está toda fechada, né? E isso acaba afetando bastante a operação deles, estão colocando gente de férias. Eu acho que depois dessa crise, aí é uma opinião pessoal, é que no momento está se reinventando. Eu acho que depois da crise, quando vão começar a repensar o custo que se tem com os escritórios, porque muita coisa está funcionando bem sem os escritórios, todo mundo em home office. Então talvez vá se reinventar a forma de trabalhar. Talvez o que era visto como impossível, né, hoje vai ser algo possível, né? Possível. Provavelmente você vai olhar depois, para que eu vou alugar escritório, ter um escritório, ter não sei o que e tal. Por exemplo, a gente tem uma secretária telefonista lá no escritório que, sinceramente, ela está 100% parada. Isso aí é um efeito colateral que pode vir para, assim, vai pegar uma faixa, bem, né? E ser permanente. Vai pegar umas pessoas esse vai dar um problema grave para muita gente que está naquela faixa de que não tem a especialização. E aí, no momento agora está desnecessário. Pode até estar de folga no momento, mas mais tarde vai virar desnecessário, não vai ser necessário. Pois é. Vocês sabem que eu estava conversando com uma pessoa próxima nossa de banco, até comentei no outro podcast. O pessoal, enfim, eles são tradicionais, é um banco multinacional de tradição e que trabalha no escritório, né? Nunca se cogitou o home office. Bom, agora obrigatoriamente tiveram que fazer a migração, né? E eles são uma empresa que tem, sei lá, 4, 5 andares num prédio nobre, e passado aí as 2 semanas já estão recalculando quanto economizaria se tivesse, sei lá, essa operação parcialmente home office depois da crise. E a economia é muito grande, né? E como é um banco que tem transações eletrônicas o tempo todo, passa-se a se questionar esse modelo, né? E aí, o que faz, né? Então, provavelmente isso vai mudar muito, porque vai ser puxado pelas grandes corporações que eram tradicionais e não cogitavam isso, vão passar a fazer. Então, fala, pô, se os mais tradicionais vão fazer, por que não o resto do mercado, né? Como eu citei, né? A gente pulou aí 5 anos, que parecia, não, isso só vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Não, tá todo mundo forma de videoconferência. Quem é que não passa o dia todo fazendo videoconferência? Sem dúvida. Verdade. E a saúde mental das pessoas que vocês têm interagido, como é que tá? O que eu vejo? As empresas elas estão seguindo muito as MPs, né, que o governo está seguindo, né? A primeira MP foi essa
de você conseguir dar férias, né? Então as empresas pegaram essa MP e acionaram um jurídico, organizaram e colocaram muita gente de férias na qual estão nesse momento. Saiu uma MP agora há 2 dias e fala da redução de até 70% do salário durante 3 meses. Que essa redução de salário, você vai ter um apoio junto ao governo para restituição, para você pegar, tipo, o seguro-desemprego, daí por diante. Eu complementar, né? É um parcelamento entre um percentual do seguro-desemprego mais o que a empresa pode descontar, né? Ele desconta um percentual e o governo faz um complemento que não vai ser integral, mas ele vai subsidiar uma parte. Então o que eu acredito? Eu acredito que para esse mês agora, a onda vai ser essa. Como está muita incerteza, eu acredito que as empresas vão optar em diminuir a jornada, né? Porque está escrito na MP, você diminui a jornada e automaticamente você diminui um percentual do salário dos colaboradores. Eu acredito que essa seja a próxima onda. E aí vai ser também um desafio muito grande para os gestores, porque todo mundo está falando agora, todo mundo de alguma forma, quando se sente ameaçado, a tendência do ser humano é apoiar, né? Os que são mais reativos, de alguma forma, você consegue administrar ou eliminar, mas a grande maioria foca e tenta fazer o máximo possível porque quer a preservação do seu emprego, da sua saúde, do que for. A partir do momento agora que a conversa vai ser em outro tom, no qual vai existir uma diminuição da jornada, essa diminuição da jornada vai ter uma diminuição salarial, eu diria que vai ter um grande desafio, não só de motivação, né, mas também de alguma forma de administrar isso, porque todo mundo está vendo aí. Então, é de muito difícil você ter uma jornada de 8 horas. Principalmente, eu estava conversando com um amigo, na verdade, a minha filha lá em Portugal, ela trabalha no atendimento de telecom. E uma das coisas que para ela era bastante, ela não conseguia entender, fala, pai, por que eu tenho que esperar para ir no banheiro? Porque eu tenho 15 minutos numa pausa de fazer isso e aquilo. Ela não entendia isso, ela achava isso um absurdo, entendeu? E são normas do fundo que foram disponibilizadas para que até melhore o desenvolvimento ou até a quantidade de ligações, daí por diante. Então, o que acontece? Quando você disponibiliza um home office para a pessoa, ela fala, pô, a hora que eu quiser eu vou no banheiro. Só que é o seguinte, o que ela atendia lá em um horário específico, hoje ela está atendendo o dobro em relação ao horário que ela deveria atender. E ela está atendendo muito mais. Então, como você vai conseguir chegar para uma equipe agora, onde você vai reduzir uma carga horária de 25, 30, onde você não consegue ter uma gestão dessa pessoa para saber se realmente ela está, o que ela está fazendo, aqueles 15 minutos ela está indo no banheiro ou não, ela está na sala de descompressão onde ela não está. Então, eu acredito que vai ser uma crise, principalmente para os gestores, em passarem essa informação e tentar medir isso de alguma forma, e não só a parte técnica, né, mas também, principalmente, a parte de motivação dessas pessoas que, no fundo, estão nesses últimos 15 dias a um mês trabalhando o dobro, né, porque o que elas estão fazendo hoje é isso. Eu não consigo ver uma pessoa hoje na equipe que não esteja trabalhando mais. E como você vai passar para ela que você está trabalhando mais, você está se dedicando mais, e o que a empresa vai fazer para você é diminuir seu salário em 25% ou 50% ou 75% ou o que for, e se você não aceitar isso, um grande abraço e vai embora. Então, eu acredito que essa vai ser essa segunda onda que vai ser... Eu não sei como lidar com isso ainda, né? Eu acredito que as empresas elas precisam ter essa sobrevida, né? Porque não está fácil para ninguém, mas de alguma forma vai ser, eu acredito que vai ser o grande desafio aí para os nossos próximos 15, 30 dias. Eu acho que logo depois disso, e acho que as relações trabalhistas vão mudar. Elas vão então ter que ter alguma tendência de mudança nisso aí, porque
É como a mesma história do escritório alugado lá, do escritório todo montadinho. Mas perceber que não precisa ser desse jeito. E aí vai ter que se rever muita coisa. E uma outra coisa que eu tenho escutado muito a galera discutir, pensando já num momento pós-pandemia, ou pelo menos um pouco quando a onda estiver um pouquinho menor, é a questão relação cliente-fornecedor, né? Nesse momento você começa a entender que existem parceiros e empresas mais oportunistas ou profissionais que têm uma índole mais duvidosa ali e que começa a se aproveitar do momento dependendo de onde ele está, em que posição ele está. Ou para bater uma cota, uma meta, né? Ou então realmente se aproveitar comercialmente de alguma situação, ou então, pelo contrário, sentar do lado, né, do seu cliente e seu fornecedor sentarem juntos, conversarem e falarem, não, vamos enfrentar juntos isso, independente dos itens contratuais, a gente está aqui para se ajudar e tal. E eu tenho escutado muito isso hoje, né, que as duas situações ocorrem. Vocês têm, o que vocês acham, o que vocês têm visto, o que vocês pensam sobre isso? Porque depois o mercado vai cobrar, né? Lá na frente você vai lembrar de tudo isso que aconteceu e falar, poxa, quem foi parceiro, quem não foi, né? Deixa eu só dizer uma coisa assim, tem um grupo de WhatsApp que eu participo aqui, que são, assim, normalmente são executivos e tal, e é uma coisa interessante com relação ao fornecedor, assim, a gente tem visto muito aí a história, por exemplo, uma coisa que teve muito na mídia é a história do Madeiro, né, que o cara demitiu 600 pessoas, depois ele explicou que seriam pessoas que seriam contratadas e tal. Para expansão, né? Para expansão. Mas, isso, exatamente. Mas assim, dentro desse grupo que eu faço parte, a galera tá assim, quando voltar à normalidade, se é que vai ter normalidade, eu vou pensar muito bem antes de ir no Madeiro. Talvez eu vá em outro restaurante e não vá no Madeiro, por não exatamente por ações como esta, né? Assim, o pessoal tá muito de olho nisso também, né? Assim, essa galera que, por exemplo, aqui no Ceará teve o Coco Bambu. O Coco Bambu demitiu, assim, passou a vassoura geral, demitiu muita gente, né? Esse é um restaurante que eu, pessoalmente, não frequentarei olhando para esse aspecto aí, né? O cara não se deu nenhum trabalho de esperar para saber o que ia acontecer. Ele já foi logo e meteu logo a faca e resolveu o problema que ele achava que tinha, né? Eu acho que também existe a questão da mensagem social, né? Não adianta simplesmente olhar para uma redução de custo e não olhar a mensagem que se vai se colocar, vai se passar da sua marca, né? Eu acho que também esse é um ponto. No momento que há uma crise, acho que é um problema coletivo, e quando o cara pensa no individual e não olha para a sociedade como um todo, olha só a parte dele, acho que passa uma mensagem também muito ruim, né? E com certeza vai gerar alguma consequência para o futuro, seja no teu caso aí, Alexandre, que não vai pro Coco Bambu, seja alguém que não vai também para o Madeiro, né? Isso com certeza vai gerar um descontentamento da sociedade, porque eu acho que é uma hora de união, né? É uma hora que está todo mundo se dando as mãos, é a hora que as empresas estão fazendo doações, é a hora que as pessoas estão se preocupando com as pessoas mais próximas, porque tem gente que está faltando mesmo, e eu acho que não, e também pensando nas pessoas, né, que não conhecidas, né, pessoa que você não conhece, mas também está passando necessidade, porque é algo que não vai ser comum só para as pessoas mais próximas, né, vai ser para a sociedade como um todo. E no momento que você vira as costas, né, para uma quantidade de famílias, eu acho que passa uma mensagem também, uma mensagem que não é muito bacana. E a sociedade vai estar, e vamos dizer assim, a gente tem que deixar também de não ter memória, né? Acho que chegou o momento a gente guardar um pouquinho as coisas na memória e no futuro também fazer esse filtro, porque com certeza isso vai ter um fim. Em tempos de cancelamento, né, onde esse pessoal aí mais jovem fala muito da internet, dessa história do cancelamento, parar de youtubers, instagramers aí, bem como você faz o responsabilidade social, e a gente como pessoa física está se unindo para ajudar a diarista, a pessoa do prédio, diminuindo as pessoas, comprando do mercadinho do lado, negociando com clientes para manter empregos, aí vem uma empresa maior que tem uma
corresponsabilidade social bem mais forte do que a nossa, vem e demite um monte de gente e sem previsão aí de pagamento, né? E às vezes é o pai de família que só tem, é o arrimo da família, não vai ter outro salário ali naquela família. É uma corresponsabilidade que a gente tem que ter muito forte. Alguns empresários até grandes estão com um manifesto na internet, tem até um site que é nãodemita.com. Empresas, né, que estão lá se associando nesse site, conversando e se comprometendo não demitir os funcionários. Né? Então, assim, eu achei bacana isso, que é um momento da gente se unir. É uma crise mundial, onde a gente tem que ficar em casa para não contaminar outras pessoas e, ao mesmo tempo, a gente ajuda financeiramente, porque pelo menos, pessoa física, continuo pagando. A minha secretária, continuo pagando a minha manicure, continuo pagando a minha professora da yoga. Então, se eu continuo mantendo todo mundo que dependia de alguma forma de mim e incentivei a minha família a fazer a mesma coisa, e incentivei as pessoas que trabalham comigo a fazer a mesma coisa. Então, eu entendo que uma empresa maior, sim, que tem funcionários, tem responsabilidade, sim. Então, tem como fazer uma propaganda, tem como vender pela internet. Se a padaria aqui da esquina está me mandando o WhatsApp para vir deixar todos os dias o pão, o bolo, a sopa para jantar, como é que uma empresa grande, né, um restaurante grande, não tem condição de manter? E tem iniciativas bacanas. Tem iniciativas bacanas demais de doações. Tem a iniciativa da própria Magazine Luiza, que ela, dentro do portal dela de marketplace, ela está liberando para o pequeno comércio fazer o seu anúncio lá e sem cobrar. A Band News FM, ela tá recebendo o WhatsApp aí em São Paulo, porque sabe que as ruas estão paradas, nos bairros estão perdendo espaço, eles estão fazendo divulgação dos telefones para pedidos. Então, assim, é um momento que está todo mundo fazendo um pouco a mais para poder manter, né, onde cada dia das empresas, né? Então, eu acho que é uma hora da ajuda, né, da união. Eu acho que cada um de nós, cuidando desse pequeno ecossistema em que a gente vive, né? Então, a sua manicure, a sua faxineira, a sua secretária, se cada um de nós fizer essa parte, em que você está cuidando daquele ecossistema com o carinho como se fosse a tua própria família, a gente vai acabar salvando muitos, né? Então, acaba que até as próprias relações humanas tendem a mudar. As pessoas estão ficando um pouco mais, as pessoas estão começando a sentir mais compaixão, e isso é uma coisa que é patente em todo mundo. Isso é a tônica do momento. A maioria das pessoas com que se fala, a pessoa, não, olha, eu estou aqui fazendo isso pelo meu jardineiro, pela minha faxineira, pela minha secretária. Isso é legal. É também uma mudança que vem por aí. Eu assisti um debate muito legal no domingo, que estava duas pessoas da XP, um cara da Vitex, ele mora em Londres, o cara da Microsoft, responsável pela Microsoft na Europa, um dos donos da Reserva e o presidente da CIA. Olha, riquíssimo debate, em que o cara, acho que foi promovido pela XP. Quando eu comecei a assistir, ele já tinha começado, mas eu achei interessante. O cara da Vitex colocou um ponto que eu achei interessantíssimo, que ele falou que em todas as pandemias, epidemias, e toda vida que houve um lockdown por algum motivo, no tempo da guerra, principalmente em Londres, diz que era uma loucura, porque as pessoas, o ser humano, ele suporta mais ou menos 30 dias em lockdown. Depois disso, ele disse que em Londres as pessoas saíam, morreu um montão de gente na rua com bombardeio, com tudo, mas depois de 30 dias dele não aguentava, saía de qualquer jeito, porque não estava mais aguentando. Então, ele disse que a eficiência desse isolamento social, ele vai do momento em que aquela localidade iniciou. Ele disse que depois de 30 dias o risco é muito grande das pessoas irem para as ruas, abandonar. Não está acontecendo nada mesmo, acaba que a informação não chega bem e tal, e as pessoas vão à rua. Achei interessantíssimo. É importante avaliar e continuar conscientizando, né? Até porque um pouquinho antes, Alexandre falou aqui
E daqui a um mês, né, Alexandre, é que vai estar no marco maior aí da pandemia. Então, é isso que o pessoal da área médica tem sinalizado pra gente, tá? Então, se as pessoas começarem a sair daqui a 15 dias achando que não está acontecendo nada, né, então a gente vai ter que continuar aí trabalhando a cabeça de todo mundo, quem tiver dentro do nosso ecossistema próximo da gente, para manter todo mundo. É tipo isso mesmo. É como, por exemplo, o Janilton falou que foi lá no Conjunto Ceará, ninguém. Tem muita gente que não está nem aí. Que não está considerando o risco. E só dá em velho mesmo e pronto. E fica por isso mesmo. Tem um livro que fala assim, os dois Brasis, né? O cara faz também uma divisão bem grande. Assim, e o que a gente tem escutado muito dos médicos, e a gente escuta muitos caras nessa hora, é que até agora a coisa não se desenvolveu. Quem se contaminou é a galera que mora no Meirelles, a galera que mora no bairro de Fátima, a galera que foi pro exterior e voltou, a galera que viajou. A população em geral não foi contaminada ainda. Os caras estão sendo bem claros com relação a isso. A grande preocupação deles é exatamente isso. Quando chegar no Bom Jardim, quando chegar no Tancredo Neves, aí são bairros daqui, tá, Thiago? Porque não é daqui, claro, né? tranquilo, são bairros daqui, né? Quando chegar nesses locais, periferia, quando chegar nesses locais, aí vai ser um massacre, cara. Vai ser É porque a densidade é um absurdo. Você chega lá numa comunidade dessas, dormem 9, 10 pessoas no mesmo cômodo. Exatamente, é por aí. E aí, cara, essa galera vai correr. É por isso que é o seguinte, o prefeito aqui, Thiago, optou por fazer um hospital de campanha dentro do estádio, um estádio que tem, que é o estádio Presidente Vargas. E ele apanhou muito por isso. E todos os médicos que eu tive contato defenderam essa situação. Pode ter sido mais caro, pode dizer, mas assim, estrategicamente, em termos de saúde, foi a coisa certa. Por exemplo, foi o que a gente da Unimed fez. Por exemplo, todos os casos de coronavírus são encaminhados para o hospital da Unimed. Não existe atendimento em nenhum outro local que não seja lá. Quando o cara confirma que ele está com coronavírus, ele vai para o hospital da Unimed. Né? Assim, os caras concentrar todos os casos num lugar só é a melhor coisa que se pode fazer. Né? E o prefeito assim, fez, não sei se ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro em cima, não sei se ele faturou a obra, não sei o que foi, mas assim, ele fez certo em fazer isso, em isolar isso. Porque eles dizem muito assim, cara, vai ter um momento que vai ter uma aglomeração tão grande que a galera vai tentar invadir os hospitais para ser atendido. E a melhor coisa do mundo é ser no estádio de futebol, porque não tem como invadir, cara. Os caras vão fechar ali os portões e não vai ter invasão. Se fosse um hospital, você imagina, você tá dentro da UTI e o cara empurrar a porta e entrar com tudo. Eles estão imaginando nesse tipo de situação, né? Então, assim, é claro que médico é meio que economista, meio que só pensa na desgraça, né? Na desgraça alheia. Mas assim, nós estamos em terceiro colocado, né, Brasil, né? Em termos de quantidade de casos. Esse que ainda é um fator bem preocupante. Uma coisa interessante é o que mostra... a gente está testando muito também. E uma coisa que é interessante que mostra assim, a diferença dos outros estados do Nordeste e o Ceará tem uma grande diferença, né? De casos. Isso é uma coisa que... Eu não sei se é porque o Ceará é mais hub de voos internacionais aí para a Europa. Enfim, deve ter alguma explicação, ou se a população é mais densa. Teve uma matéria, Thiago, eu não lembro exatamente qual foi a fonte, não sei se eu vi no UOL, juro a você que eu agora, nesse momento, eu não lembro, mas um dos que eles colocaram foi que houve um evento, um casamento, que tinha muita gente aqui do estado, e também muitas pessoas terem viajado para o exterior, para a Itália e vieram para cá, entendeu? Tem uma reportagem, se eu achar eu mando para vocês depois, mas foi um dos pontos que o pessoal colocou como se ainda tivesse sido gerado por uma determinada parte da sociedade. Estavam de férias na Itália e voltaram para um casamento e foram para a festa. E eles estavam contaminados. Logo depois desenvolveram a doença. Logo depois do casamento. Foram 2 casamentos, viu, Sérgio? Teve esse casamento em Salvador, que aí em Salvador e um em Fortaleza. Tradicional, e teve esse casamento aqui em Fortaleza, foi o que eu ia pedir, né? Então esses 2 casamentos foi que trouxeram, né, vários casos para cá.
Esse Salvador deve ter sido torcedor do Bahia. Jamais. Exatamente por isso é que pegou a elite. É gente que podia estar na Europa e gente que foi para um casamento extremamente sofisticado, né? Dois casamentos sofisticados que tiveram aí. Gente, só um ponto que eu também queria abordar um pouco, e também ouvir a opinião de vocês, e com relação à parte de segurança, como foi visto aí na empresa de vocês, qual foi a preocupação, porque também a gente viu que a gente teve que fazer a liberação desses acessos, mas em consequência a gente sabe que a gente não pode deixar riscos nem portas abertas, né? Porque é um momento que algumas pessoas aproveitam, né, infelizmente. Eu acho que a Yasmaya tem um exemplo muito bom aí, que é no Banco do Nordeste, né? O Banco do Nordeste não é teu cliente também? Isso. Mas qual foi eu não vi? A parte de segurança, porque eles não abriam nem a pau, né, por conexão externa, né? Não. Ali só é um cliente que preza muito pela segurança, até por ser um banco, né? Então, a gente só conseguiu isso nas 2 últimas semanas, né? Então, ainda é muito restrito o horário, tivemos que assinar termos, né? Tanto os terceirizados quanto os próprios funcionários. Então, a segurança de lá é muito forte, a segurança corporativa. E eles abriram porque eu abriam ia ter uma grande evasão de funcionários. Eu já tive funcionários dizendo que não iam trabalhar, porque são salas apertadas. Então, assim, tecnicamente, o que a segurança chegou a fazer, a trabalhar, eu não consigo explicar, porque é uma área separada, né? A gente não tem muito contato. Mas a gente teve que assinar termos para atender. Hoje em dia, eu tenho 50% da minha equipe trabalhando home office. Então, todo o atendimento web está via home office, a gente está trabalhando para manter toda a qualidade do atendimento e o tempo de atendimento, né, dentro do prazo esperado pelo cliente, e eles liberaram, no começo era 20%, depois foi 50% do quadro deles aí para trabalhar home office, mas assim, eles foram bem resistentes a liberar, mas entenderam que tinha que ser feito, né, para poder garantir a saúde de todo mundo e que o atendimento não caísse. Você disse tudo, eles também, é isso mesmo, exatamente, aconteceu com você, aconteceu conosco também, é a mesma coisa. Isso. O processo para deles é similar para todos, é um cuidado muito grande. Para eles mesmos, né? Para eles mesmos, do ponto de vista da empresa, internamente na empresa, eu particularmente nossa equipe, a equipe comercial, não trabalha com nenhuma ferramenta que necessite VPN. Então, o que a gente trabalha são as ferramentas comerciais, que é CRM, não tem muito o que fazer. A segurança é provida já direto no própria aplicação. A gente não tem uma outra camada, não, porque a gente usa a Azure, né, para isso. Então, dentro da empresa, a parte administrativa, jurídica e tudo mais, esse pessoal, sim, eles tiveram muito cuidado, demorou um pouco, chegou a passar uns 3 dias esperando aí as conexões. Eu acho que o melhor seria acesso a terminal services, eu acho que seria a melhor forma, uma maneira mais segura, mas nem todos foram assim. É incrível, né? Lógico. Provavelmente você, que a gente só trabalha com e-mail e com sistemas web, é tranquilo, trabalhar de qualquer lugar. As áreas... É verdade. Sim. Ave Maria. Também a gente demorou um tempo para poder liberar. Foi uma semana de trabalho intenso para poder liberar todo o time. O time que fica comigo aqui no Nordeste, a gente não teve muito problema, porque a maioria está dentro do cliente, né? Então, a gente fez uma negociação com cada cliente e no decorrer dessas 2 últimas semanas foi que a gente está fazendo aí todas as liberações de acesso. Então, a gente acabou seguindo a regra do próprio cliente, as ferramentas de cada cliente, mas volto a citar, né? Nós desenvolvemos aí 5 anos. Sim, isso aí é indiscutível. 5 anos em 5 dias. E sem
ter que colocar em 3 ambientes, né? A gente teve que já colocar em produção mesmo para jogar, porque não tinha tempo. É engraçado que a gente aqui nos escritórios regionais, as pessoas de back-office, elas já têm acesso a uma VPN para usar quando precisam. Isso. Quando estão viajando e tudo mais. O problema foi o volume de VPN que tiveram que abrir, o volume de home office que tiveram que fazer, muito grande em uma semana. Isso foi que ferrou tudo, foi o deploy desse negócio. Porque as pessoas já usavam, né? As pessoas nós tivemos esse problema também, viu? As pessoas que queriam ir para casa logo, né? Esse é o grande ponto. Quem não precisava estar, ela queria já ser uma priorização, né? Para poder conseguir trabalhar de casa, né? Outra coisa que eu percebi é que computadores que eram compartilhados, a gente não tinha uma forma rápida, né, de fazer a imagem desses computadores, porque a gente precisou adquirir computador, porque a gente trabalha 24/7, então fica dentro do contrato da gente, dentro da nossa empresa, a gente tinha que ter algumas estações já prontas, né? E as compartilhadas a gente teve que... Eu tinha uma estação que era usada por 3 pessoas. E aí, como é que eu conseguia? Mais 2 estações da noite para o dia. Então... punk, né? Mas foi bacana. Com certeza. Não, aí teve que se reinventar. Isso aí, o avanço de 5 anos isso aqui foi em uma semana, né? Na verdade, assim que começou o processo no Brasil, na segunda-feira começou-se a comentar, no final do dia a gente recebeu um comunicado da empresa que todo mundo assistisse uma live do presidente às 17 horas. Aí, nas 17 horas, disse, amanhã ninguém vai trabalhar. Todo mundo em home office. Mas e a estrutura para trabalhar? Não, a gente desenvolve depois. Eu não quero que o pessoal adoeça. A gente primeiro vai cuidar da saúde. Então, isso foi... a primeira semana foi punk. A primeira semana foi punk para muita gente. Como eu repito, para nós que já somos longe da matriz do Brasil, a gente está tranquilo. Porque o pessoal já foi para casa, cada um tinha sua máquina e tudo mais. As operações de dentro do banco, por exemplo, tem as estações lá, mas os caras tinham em casa, os que foram para casa, demorou muito mais do que esse tempo lá, e aí os contratos foram tratados de forma um pouquinho diferente, mas está se dando um jeito para cada um deles aí. Tem coisa que eu nem sei direito. Mas eu acho que o maior problema foi o deploy desse montão de link com segurança. Muito rápido e muitos acessos simultâneos, né? Esse também é um ponto. Rapaz, a gente implantou o duplo fator também de autenticação, a gente teve essa preocupação e também tem a questão do usuário, né? Que ele precisa, em um determinado momento, vai ter que aprender a utilizar esse tipo de ferramenta, porque quem já está no dia a dia tranquilo, mas quem não está teve que literalmente aprender, né? É verdade. Esse cara da Vitex falou que em Bogotá, na Colômbia, teve assim que começou o processo lá, e aí todo mundo começa a fazer fazer pedido em casa, né? Todo mundo quer delivery. Ninguém quer sair. Eles que tem uma rede de farmácias lá que ela domina 60% do mercado em Bogotá. E diz que foi um caos. Que crashou tudo. E eles tiveram que mudar de provedor de loja na internet. E eles perderam 6 dias de faturamento por causa disso. Porque não conseguiam, a loja não ficava em pé. Quando o site subia, caía automaticamente, porque a quantidade de gente acessando. E ela dominava 60%. Imagina aí a loucura. Teve também uma dessas lives do XP, que foi com o CEO do Rappi, da Creditas,
e com o Marco Stefanini, né, que é o CEO global da empresa que eu trabalho. E aí a pessoa do RAP, ele comentou do exemplo daquela empresa Get Ninjas, que grande parte do trabalho deles está voltado para esse profissional autônomo, que é o eletricista, que é a pessoa com geladeira, né? A pessoa que conserta a máquina de lavar. Quando eu conheci o Get Ninjas, era muito voltado para TI, mas depois eu vi que ele abriu para várias áreas. Eu contratei um encanador, inclusive, nele. Pois é. Não conheci. Eu fiquei sabendo. É um app. E aí, o que aconteceu? Eu conheci aqui porque eu precisei consertar uma impressora e eu contratei, né, através deles, mas já faz uns 3 a 4 anos. E aí ele estava comentando e como foi que a pessoa, que o técnico do refrigerador está fazendo agora, já que não pode ir na casa de ninguém. Ele faz uma videochamada e aí ele, junto com a pessoa que contratou, ele vai fazendo o conserto. Eu achei isso espetacular. Fantástico. Pois é, fantástico. Então, assim, uma situação como essa faz com que a gente realmente, né, use a criatividade, gente. Porque, assim, eu costumo fazer isso, papai, como é que faz isso? Minha mãe, né? Então, meu marido quando tá viajando, mas, assim, eu não ia imaginar nunca eu olhar um refrigerador, uma máquina de lavar e eu fazer com que uma pessoa online, né, só através de vídeo me ajudasse a fazer o conserto. É o momento de se reinventar e buscar oportunidades, né? Não tem jeito. Isso mesmo. Eu achei isso fantástico. Foi na sexta-feira passada. Se vocês puderem assistir, tá gravado lá. Eu vou assistir sim. Muito bom. Exatamente sobre isso, que ele precisou contratar muito mais gente, e a quantidade de entregas foi muito maior, né? Então, e foi da noite pro dia. Foi bem bacana. Tiagão, uma pergunta também, aproveitando, a gente viu que grandes eventos, né, mundiais, né, nacionais e grandes eventos, eles acabaram tendo que mudar as datas, e a gente viu também que isso impactou a conferência, né, e vocês agiram, vamos dizer assim, assim, pelo que eu acompanhei, a HDI ela andou mais rápido que muita gente, né? Vocês tomaram logo uma ação. O que é que motivou? O que é que aconteceu aí dentro de casa? Vocês agirem logo? Como é que foi essa decisão que vocês tomaram? Só para a gente entender um pouco, porque a gente recebeu logo de imediato, assim, era um evento que mudou esse ano, ia para junho, né? E aí você já colocou logo para o segundo semestre. Isso, agora ele é 27, 28 e 29 de setembro. O que aconteceu foi o seguinte, a gente mudou essa data realmente bem no comecinho. O que nos motivou, Janitor, a fazer isso foi o seguinte, foram 2 aspectos. Primeiro, quando anunciaram a pandemia, a gente se reuniu para conversar, a gente conversou com o pessoal da Matriz também nos Estados Unidos, e todos os eventos HDI que tivessem acontecendo no primeiro semestre, a gente decidiu juntos já de imediato buscar uma data para o segundo, né? E a gente imaginava que quanto antes também a gente fizesse isso, mais rápido a gente conseguiria uma data, porque os centros de convenções estão tentando colocar 5 meses em 12, né? Aliás, 12 meses em 5, né? Então tá muito complicado para você conseguir uma data para fazer um evento no segundo semestre, porque é o seguinte, já tinham vários eventos marcados de calendário no segundo semestre, não digo só de TI, né? Eu digo de eventos em geral. Então esse foi um problema, né? A gente pensou nisso. Mas o ponto que motivou a gente a ser rápido de uma forma mais prioritária foi a questão da saúde mesmo. A gente não queria, em momento algum, que o HDI fosse responsável por contribuir com uma piora do quadro que a gente sabia que ia chegar aqui, né? Então, assim, foi... os casos já estavam começando a aparecer, a gente falou, cara, isso aqui não vai ficar legal e a gente não pode contribuir para isso, né? Então a gente meio que também quis puxar a fila e dar o exemplo para os outros eventos. Nós tivemos outros grandes eventos que nos contactaram para conversar sobre o assunto aqui no Brasil, né, na nossa área, e a nossa posição lá sempre foi muito clara. A gente esperou ali alguns dias para poder anunciar, mas assim que a gente conseguiu a data nova, a gente já anunciou para o mercado, né? E isso foi bom, porque também a gente teve tempo hábil de renegociar os contratos, de conversar com o mercado,
né? E todo mundo aí tá fazendo o esforço. A gente não teve nenhum cancelamento de pessoas que estavam já inscritas ou com expositores comprados. E a gente teve, na verdade, compaixão de todo mundo, do tipo, não, a gente tá junto, vamos esperar e a gente vai na nova data, né? E claro, algumas empresas que a gente estava em vias de assinar, obviamente, nem a gente ia querer assinar naquele momento, né? Então damos um tempo, olha, a hora que vocês quiserem pensar e voltar a falar, a gente fala. E agora, né, nessa semana que a gente voltou a conversar com os expositores que estavam lá engatilhados, a gente está voltando agora a fechar alguns stands, outros estão ainda esperando, mas o quadro é esse, né, de atenção, a gente está monitorando, porque foi o que o Alexandre falou, né, a gente acredita também que o surto maior provavelmente vai acontecer em maio, e junho, apesar da gente entender que a curva já vai estar descendente, a gente não teria tempo hábil de executar, né, então realmente foi uma decisão acertada na nossa opinião aqui. E final de setembro, né, quase outubro, então a gente tem bastante tempo para reorganizar aqui. Ouviu sim. Mas é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma consideração aí, Janilton, que puxou o call, alguma recomendação, alguma mensagem positiva aí pra galera? Creio, Thiago, que é uma fase para passar. A gente tem que, mais do que nunca agora, unir forças, né? A gente como gestores, a gente tem que trazer o nosso time junto com a gente, né? A gente precisa também se ajudar e trocar essas experiências, né, nesse momento que não é um momento fácil, né? Teve um ponto muito bacana em uma das reuniões que nós fizemos, né, internamente, que a gente colocou alguns pontos que a gente passou para o nosso time, né, que era o quê? É um momento da gente ter união, né, unir. A gente teve desenvolvedor instalando VPN, a gente teve gerente de projetos dando suporte para o usuário, a gente teve analista de processos dando apoio. Então essa união que foi puxada, né, pela nossa diretoria, a gente teve que colocar ela na prática, né? A gente teve que ter atitude no momento que, sendo algo que você pode fazer a diferença, colocar a mão na massa e ir lá e tomar ação, não esperar. Em alguns momentos também a gente colocou, né, nesse ponto que ele colocou para a gente vai ter que aceitar, né, algumas coisas que a gente não vai ter condições de naquele momento fazer diferente. A gente vai ter que buscar o melhor para a entrega, e o ponto principal é adaptar-se, né? A gente num cenário de muitas mudanças, e a gente, como profissional independente de TI ou de qualquer área, a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. A gente vai ter que encarar e superar, sabendo que é uma fase que em breve vai estar todo mundo junto. E o mais importante é a solidariedade, pensar um pouquinho no próximo, né? Acho que é um momento de reflexão, a gente olhar o lado, como a Yasnaya colocou, a gente pensar dentro do nosso ecossistema quem está precisando, se é alguém que está trabalhando com comércio que você pode ajudar, é alguém que precisa de uma cesta básica que você pode contribuir, é saber que alguém pode estar numa situação que não vai ser fácil, e que cada um aqui, dentro do seu cenário, ouvi isso de um colega de trabalho, do Ricardo Rebouças, ele é gerente da parte de projetos de software, que assim, a gente pode esperar reclamando, ou a gente pode ir lá tomar uma atitude, né, fazer a coisa acontecer. E eu acho que essa é a mensagem, né? A gente tem que fazer a coisa de fato acontecer. Com certeza, concordo totalmente, Janilton. Belas palavras e faça suas minhas. Deixa eu só assim, a gente aqui tem sido incentivado muito pelo RH, porque caramba, a gente tem médico, enfermeiro, a galera tá na linha de frente, e porra, nós já tivemos casos explícitos de médico que chegou sadio e pegou a doença e o cara acabou sendo entubado, né? Nós já vimos casos disso aí. Então, assim, eles têm incentivado muito a gente que já está em casa, né? Nós temos 2.000 pessoas de home office. Dessas pessoas que já estão em casa, em gravar vídeos para mandar para essa galera. Então a gente manda para o RH e o RH acaba mandando lá para aquele técnico de enfermagem, para aquele médico, para aquele enfermeiro, sei lá, né, que está lá no dia a dia, que essa galera tem que sair de casa e está tendo que ir para lá.
né? Então, assim, eles têm incentivado muito isso. Nós estamos aqui trabalhando, a gente não pode sair com vocês. A gente faz assim, meio que um vídeo para mandar para os caras, porque, porra, o cara tem um caso de um médico lá que a esposa dele é diabética. O cara sai de casa, bicho. O cara só vai voltar de casa daqui a 3 meses. Tá num flat. Ele alugou um flat e foi para um flat. Porque se ele pegar, ele pode transferir para a mulher e a mulher tá na zona de risco. E é torturante também, né? Você trabalhar de casa e você vê. Aconteceu comigo também. A minha esposa, ela toma um medicamento, um tratamento que ela faz, que baixa a imunidade. Sim, eu fui até o sábado retrasado trabalhar. Só que eu estava pondo em risco a contaminação, eu me contaminar e ela, né? Porque eu estava rodando na cidade normal. E, cara, é torturante você ver as pessoas no dia a dia e você querendo estar lá junto e parece que está em casa, mas não é fácil, porque você trabalha até mais, trabalha a quantidade de horas bem significativas e você fica por dentro doido para estar lá ajudando, porque você quer contribuir e quer se fazer presente, né? E que muitas vezes você tem que também ter um equilíbrio, porque também você não pode colocar em risco, né, uma pessoa dentro de casa. O grande lance é empatia, e a empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é porque todo mundo acha que empatia é se colocar no lugar do outro. Não, é saber o que é que o outro precisa, saber entender o cara. Porra, cara, às vezes tem uns caras que ligam pra mim extremamente nervosos e, cara, extremamente. E, porra, eu podia responder no mesmo tom, porque às vezes também eu tô puto, mas é segurar a onda e entender o cara. O cara tá no meio da classe, o cara deixou a família em casa, não tem fazer isso. Eu essa semana, assim, o WhatsApp, os 2 celulares, e-mail, vocês imaginarem que o pessoal pudesse ter contato. Eu até recebi um feedback aqui de uma gestora da parte do DP, ela agradecendo a minha calma, mas só que é o cliente, é o usuário que está ali na ponta, muitas vezes no front, está indo lá levar um desktop porque ele não tem máquina em casa e ele não sabe fazer uma instalação, e que você tem que estar ali disponível para poder ajudar, porque ele não tem essa obrigação de saber. E você tem que ter calma, porque, como você falou aí, às vezes o cara está no atendimento, o cara está precisando fechar uma demanda, seja uma venda ou uma folha, ou o que quer que seja, né? Então é bem complicado, não é fácil. Ele ainda tem o peso de mostrar que ele remoto vai conseguir fazer tudo, né, que já fazia dentro da empresa. Então, que ele nunca fez antes, né? Que ele nunca fez antes. Que ainda tem esse porém. Que a família dele tá ali junto, e tem criança brincando, tem cachorro latindo, então é um peso bem forte. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas aqui em casa eu acho que foi uma surpresa para a Suzane a quantidade de horas que a gente trabalha. Passa aqui, ela fala, não estou acreditando não, você sentou aqui às 7, ainda não saiu daí, eu não estou acreditando. Eu já trabalhei, né? Eu trabalho home office também algumas vezes, então aqui já é mais conhecido esses meus horários. Mas é bem como a Alexandre falou, é empatia, né? É resiliência. Eu realmente, nessas últimas semanas, eu me aproximei muito mais dos meus colaboradores que trabalham comigo. Eu entrei praticamente na casa de todo mundo através da videoconferência. Eu vi uma criança, eu vi o bicho de estimação, e isso fez com que a empatia realmente se tornasse muito mais forte. E eu entendesse aquela pessoa que chega para o gestor e fala assim, eu não vou porque eu tenho um idoso dentro de casa. Então, nesse momento, a gente se reúne com um colega que já consegue ir, e aí a gente combina e a gente mostra para ele que é mais fácil a gente se unir para poder os dois se ajudar, né? Tem a ver também lá com aquele pensamento do ecossistema. E foi como eu também acabei comentando no começo, a gente acabou se aproximando mais de alguns clientes que ligaram pedindo, preciso de hora extra, preciso que venha. Eu disse, não se preocupe, depois a gente conversa, vamos botar todo mundo para resolver, muito backlog aí para a gente atender, mas assim, eu me surpreendi com o senso de responsabilidade e cooperação que eu nas últimas semanas. Um aspecto bem positivo que eu notei, tá? Isso eu vou falar um pouco de alguns fornecedores, né? E de alguns
né? Entrarem em contato para saber como é que você está. Cara, como é que você está? O que está acontecendo aí? O que é que eu posso ajudar? Eu tive um fornecedor que ele foi fundamental, depois eu era um dos mais críticos à ferramenta que ele nos forneceu, né? E essa ferramenta conseguiu que nós fizéssemos quase 3.000 e poucos deploys de instalações de VPN. E aí eu tive que, no momento, e o cara, num domingo, 11h30 da noite, o cara me atendendo na maior preocupação do mundo, e no outro dia ele colocou a coisa para rodar. E aí eu tive que baixar a cabeça e dizer, cara, eu tenho que deixar meu muito obrigado aqui e dizer que a ferramenta de fato funciona. Eu fui um dos que mais critiquei na época. Vocês me provaram que de fato funcionou e foi crucial nesse momento. Então, estava só brincando, né? Foi um momento que eu tive que baixar a cabeça e dizer assim, rapaz, no momento que eu peguei pesado, mas agora eu tenho que olhar e agradecer, porque é o momento de agradecimento, né? E eu vi muito essa cooperação, né? Do fornecedor ligar, de saber, né? A Yasnaya foi uma delas que se preocupou, junto com a Adriana, de ligar, de saber, pô, como é que tá aí, como é que não tá. Muitas vezes eu até não podia atender porque a correria estava muito grande, mas essa preocupação foi grande em pensar no coletivo. E um outro exemplo também que foge um pouco da área de tecnologia, que eu percebi muito forte e que a gente não poderia imaginar anteriormente. Nós vimos gigantes, né, como os bancos, como as operadoras de telefonia, elas se unirem em prol de um problema, né? E ninguém está ali só preocupado com a própria bandeira, né? Teve que se preocupar com um problema social e unir as marcas para que eles conseguissem atingir o público, seja numa prorrogação de uma prestação, seja numa prorrogação de um financiamento residencial, porque as pessoas não vão ter como pagar. E aí você teve que ver grandes marcas, as 4 operadoras se unindo para falar do mesmo problema, os 3 maiores bancos, né, do país se unindo também para falar dos mesmos problemas, junto com os bancos públicos. Isso aí a gente não poderia nunca imaginar, ver um só comercial, várias marcas concorrentes tendo que se unir por causa de um problema, né? Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Legal também é o seguinte, que nós gestores podemos demonstrar que a gente também é de carne e osso, né? Porque a galera acha que a gente é super poderoso, Superman, né? Imune a tudo. Essa semana a gente estava numa reunião aqui da diretoria e o superintendente estava lá na reunião rolando e tal, ele falando, galera, peraí que eu tô terminando de enxugar os pratos aqui e falo já com vocês. Aí, porra, a gente entendeu que o cara durante a reunião ele estava lavando os pratos, estava conversando com a gente, mas estava lavando os pratos. E aí, assim, porra, eu também tenho que passar isso também uma coisa pra minha equipe, pra eles saberem que vai ter horas que eu vou estar pra baixo, eu vou estar, como eles devem estar sentindo ou que estarão sentindo em algum momento. Né? E aí eu comecei a passar pra eles essa impressão, eu também sou de carne, eu também preciso de ajuda. Certo? Na hora que eu quiser conversar com alguém, porra, alguém se dispõe aí a conversar comigo, porque eu não vou também. Isso também aproxima muito. Eles vão ser também sua motivação, né, Alexandre? Tem isso no passado. Eu tive um colaborador lá em Salvador, o Sandro, e ele chegou para mim num dia, foi meio inusitado. Ele fez, chefe, eu vejo você falando de motivação e tal, puxando a gente, mas e aí, quem te motiva, né? Está num ambiente, na época, remoto, como é? E assim, muitas vezes a motivação são eles, né? Eles vão ter que também puxar, porque do outro lado também, como você falou, tem um ser humano, né, que é de carne e osso. Gente, tem mais algum ponto que vocês queiram colocar? Vocês querem ter mais algum cenário? Querem colocar alguma experiência, algum ponto que... Eu queria trazer mais um ponto, que foi um ponto também que tem a ver com inovação. E foi uma coisa que eu me deparei também nas últimas semanas. Eu me deparei com a inovação, com IoT, né? A internet das coisas. Então, nessas 2 semanas, eu também adquiri vários apetrechos que estavam me ajudando aqui. Robozinho que limpa a casa, várias coisas aí que também eu nem imaginava adquirir tão rápido, né? Então, também veio
veio também com a mudança cultural, né? Então, a gente ficando em casa, de repente, vai ter mais sujeira, vai ter mais coisa, então, máquina de lavar louça, então, e tudo isso conectado aí pela internet. Então, fora o estúdio, né? O estúdio que a gente teve que montar, né? Quando eu termino a novena, né, que o Vladimir aí deve produzir, então eu vou brincar lá com o celular para conectar tudo aí. Então, também foi uma coisa aí que a inovação veio, já estava aí no mercado, né, mas eu pelo menos adquiri aí como pessoa física. E providenciar desde o fone aí até essa parte de luz, sem imaginar para poder, porque também tem a parte de aula, uma série de coisas também que Estou no escuro aqui. Aí aquele ambiente que uma vez passado agora é um ambiente de trabalho, né? E você tem que botar toda a ferramenta nesse mesmo local, né? É isso. E agora, tipo, semana que vem eu vou ter uma experiência nova, né? Que eu vou dar aula via Teams, né? A segunda parte da turma, eu confirmei até aqui agora, eu vou ter que utilizar o Teams com a turma online e 2 horas durante o dia, à noite, das 19 às 21, a gente vai estar passando a disciplina, o conteúdo da segunda parte da disciplina, que também é novo, mas que a gente acha que a gente sempre fala de inovação, a parte de educação, na parte educacional, na parte de produção, empresa, só que a gente agora está tendo que, de uma maneira, querendo ou não, vai ter que colocar isso para funcionar, né? Gente, mais algum ponto? Acho que é isso. Não, acho que é isso. Tá. Mesmo. Vou tomar cerveja. Tomar uma cerveja, beleza. Pessoal, Apesar do coronavírus ser fake news, até que deu 1h30 de pausa. Pois é. Eu acho que isso tudo. Eu ainda estou aqui, vocês podem perceber. Tá todo mundo na empresa. Cadê o presidente, rapaz? E cadê o presidente? Eu não quis dizer nomes, tá? Quem falou isso, mas tudo bem. Mas tá salvo no meu celular. Mas, gente, eu acho que foi um bate-papo bacana. Uma coisa que a gente pode tentar amadurecer para a semana que vem, que eu vi outros grupos de discussão fazendo, e aí depois a gente pode debater do WhatsApp e decidir, foi fazer alguns bate-papos com duas pessoas. Eu assisti até do pessoal do Edson Queiroz e um gestor lá de Recife, da Grasnan, não lembro o nome da empresa, falando dos desafios dele e abrindo para outros públicos, Aí se vocês acharem interessante, a gente pode ir amadurecendo, aí um dia fala aí Asnai, eu Alexandre, outro fala aí eu e outro Sérgio, feito, a gente caso vocês achem interessante, e depois também a gente pode marcar um outro bate-papo desse que a gente teve hoje. Excelente. De bola, Jonathan, boa ideia. E a gente pode também se reunir, e a gente pode se reunir periodicamente e dando updates aí pro mercado. Valeu, galera. Abraço. Tchau, gente.